E seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula do seu canal de Photoshop.psd, e hoje eu falarei sobre as ferramentas de superexposição até as ferramentas aqui de pincel de histórico. Então vou englobar todas essas ferramentas até chegar aqui na ferramenta de caneta, que eu vou abordar em um próximo vídeo. Para começar, a ferramenta de pincel de histórico é bastante útil para você voltar no tempo do seu arquivo e fazer alterações futuras. Então eu tenho aqui minhas camadas e eu vou excluir essa aqui de baixo, eu vou dar um Ctrl J e eu vou manipular o meu arquivo. Vou fazer algumas interações, eu vou aumentar aqui o tamanho. Não, eu vou aqui aumentar a luz, por exemplo, então vou deixar aqui com mais luz, certo? E aí eu posso, com a minha camada ativa, então eu quero que o meu design fique mais parecido aqui, só que eu quero com alguns pontos de luz. Então eu vou deixar a camada ativa, que eu fiz aqui o ajuste de curva, vou vir no pincel, vou vir aqui em curva e olha só, né, na hora que eu clicar eu tenho esse ajuste de curva que eu peguei dessa camada. Eu vou dar um Ctrl Z para mostrar para você que você também pode vir aqui a opacidade para limitar até quando você quer usar essa luz. Então eu vou colocar aqui 50% e também vou colocar aqui no fluxo apenas 10% para que eu passe mais vezes, tenha um controle maior sobre essa ferramenta. E aí com a ferramenta selecionada, ferramenta de curva, que é aqui eu quero fazer essa regressão, e com a camada original que eu quero, eu vou passar aqui o pincelzinho e olha só, aos poucos eu vou trazendo essa informação de cor. E aí eu dou uma vibratilidade maior para o meu arquivo. Eu posso chapar tudo e voltar aqui para dar uma olhada nas camadas e como foi o meu processo no Photoshop. E é claro que essa camada aqui vai sempre ficar ativada para você voltar. Mas eu posso só continuar o arquivo daqui, tá? Então essa é a ferramenta de histórico, ela te permite voltar no passado do teu arquivo e é útil para fazer algumas coisas. Agora eu vou apagar essas aqui e vou mostrar essa ferramenta de pincel História da Arte. Tá? E aí eu posso pegar a ferramenta aqui de pincel História da Arte, selecionar aqui uma camada onde eu quero fazer essa alteração, então eu vou colocar aqui na camada de curva. Cadê a camada de curva? Não está mais aqui, eu devo ter apagado, mas tudo bem, eu posso escolher outro momento da minha arte e fazer uma mistura. E bom, é muito estranho esse pincel, mas ele está aí no Photoshop também, e você faz alguma coisa, supostamente isso aqui é arte, tá bom? Então é isso, vou dar um Ctrl Z para voltar tudo ao normal. E agora nós vamos para a ferramenta borracha. Pessoal, ferramenta borracha extremamente ultrapassada hoje em dia, porque ela exclui pixels, e quando você exclui pixels no Photoshop, você está fazendo errado, porque você está manipulando de uma forma destrutiva o seu arquivo. O mais correto seria que você criar uma máscara, e aí passar o mouse em cima e apagar a parte que você quer, porque aí você pode só inverter as cores ali e recuperar essa informação, sem necessariamente excluir os pixels, tá? Eu não uso a ferramenta borracha, mas caso você queira, você já sabe como usar. Depois temos a borracha de plano de fundo, que ela vai tentar encontrar planos de fundo na sua imagem e apagar automaticamente. Então, né, o plano de fundo sendo mais simples, ela vai apagar. E você pode aumentar a tolerância ou não, mas também é uma ferramenta que eu não usaria. Tem algumas partes que ela funciona. Por exemplo, você tem uma imagem que tem um fundo branco e um contraste muito grande no objeto principal, e aí você consegue fazer isso. Mas tirando esses momentos, não dá para usar esse tipo de ferramenta. Nós também temos a ferramenta borracha mágica, que com um clique ela vai tentar achar áreas parecidas ali para apagar. Também não aconselho usar, a menos que seja em objetos que são claramente opostos, uma imagem simples, talvez dê para usar. Ainda assim, temos aqui ferramentas de seleções automáticas que você pode usar, que são melhores que a ferramenta borracha. Depois nós temos a ferramenta degradê, que essa sim é muito importante no teu fluxo de trabalho, porque o degradê é como se fosse um pincel bem aplicado, tá? E a ferramenta de degradê eu posso vir aqui, clicar, escolher outras predefinições. Então, por exemplo, eu vou colocar do preto para o transparente, né? Deixa eu fechar essa aba aqui. E aí quando eu colocar aqui uma nova camada e passar o meu degradê, observe como eu consigo fazer e ter um controle melhor aqui das luzes da minha imagem. Utilizando a ferramenta degradê, eu também posso escolher aqui blend mode diferente para ter uma interação melhor com a minha imagem. A ferramenta de degradê também me ajuda a criar vinhetas. Por exemplo, eu posso clicar aqui no modo de bolinha, né? É um círculo, modo radial, aqui do preto para o branco, e posso reverter. Quando eu fizer isso, eu vou colocar o branco no centro e ao redor da minha imagem eu vou deixar o preto. E claro, desde que eu não atue na própria camada, tá? Estou atuando na camada de cima agora, eu posso vir aqui e aumentar o tamanho disso para ficar mais fácil, e mais uma vez eu tenho controle total sobre a minha ferramenta. Aqui dentro também das ferramentas de degradê, eu tenho o balde de tintas, que ela vai aplicar uma cor chapada, é a cor que está aqui. Então se eu escolher uma cor qualquer e clicar em cima da minha imagem, eu vou ter uma cor chapada.
E eu também tenho a ferramenta de projeção de material 3D, que seria mais para o pessoal que trabalha com 3D, imagino que não seja o caso desse canal, né? 3D não é o foco desse canal, inclusive nem vou falar sobre isso aqui, né, nesse canal. Abaixo, né, nós temos a ferramenta de desfoque. Ela serve para desfocar áreas que você passa o seu mouse. Você pode colocar aqui uma resistência maior, então aos poucos eu vou desfocando, deixa carregar, tá? Demora um pouquinho mesmo, eu vou até passar mais, mas perceba que aqui já está embaçando, ó. Eu vou dar um Ctrl Z para você ver como era antes, então era bem rachadinho, bem bonitinho, a nitidez, e quando eu passo essa ferramenta, olha só o que acontece, eu vou embaçando, serve muito para você tirar a atenção de algumas áreas que você não quer. Então, por exemplo, aqui embaixo, eu não gostaria que tivesse tanta atenção, então eu vou vir aqui e vou passar essa ferramenta até eu achar que tá legal, tá? E olha só como ficou mais desfocado, vou dar um Ctrl Z agora, e perceba que eu recupero a nitidez, tá? Outra ferramenta que nós temos aqui no mesmo grupo é a ferramenta de nitidez, que serve para dar uma rasgada aqui nos meus contornos. Observe, eu vou passar aqui bastante nesses lugares. Você vai ver que ela vai saltando aos poucos. E quando eu soltar, demora um pouquinho para carregar mais uma vez, mas ela vai carregar. Então não use com muita força isso daqui. Ó, perceba como já está. Alguns pixels quebraram nesse caminho, mas é uma ferramenta que dá um contraste legalzinho. Aqui nessa distância, por exemplo, dá para ver ali detalhes que não daria para ver no Ctrl Z, por exemplo. Observe então, aqui como a nitidez aumenta bastante, de uma forma até destrutiva. Se eu tivesse passado menos, seria melhor. Mas tá aí a ferramenta de nitidez. Depois nós temos a ferramenta borrar, que também vai fazer esse trabalho. Ela vai dar uma borrada e também uma bagunçada no layout da tua imagem, né? Tá. Essa é uma ferramenta também bastante estranha, deve ter alguma funcionalidade que até hoje eu nunca encontrei, nunca usei. Depois nós temos aqui a ferramenta de subexposição e superexposição. A ferramenta de subexposição, eu vou trabalhar nas áreas de superposição, então nas áreas claras, certo? Então se eu vim aqui em tons médios e aplicar essa ferramenta, eu vou exaltar, eu vou clarear os tons médios da minha imagem, olha só. Vou dar um Ctrl Z para voltar. Da mesma forma, você escolher as sombras. Então, em um local de sombra, eu posso clicar e eu vou clarear essa parte. Ou também posso vir aqui e clarear ainda mais os realces. Olha só, dando um pouco mais de luz a essas regiões. Já a ferramenta de superexposição, ela vai trabalhar nas áreas claras da imagem, tá? E eu posso deixar um pouco mais escuras. Então, nas áreas de sombras que estão claras, olha só, eu vou escurecer um pouco. Olha só como ela vai escurecendo. Claro que eu também posso aumentar a atuação do meu pincel. Deixa eu dar um Ctrl Z porque a imagem ficou muito estranha. Eu posso também atualizar os meus realces aqui. Posso deixar eles um pouco mais opacos. Também posso trabalhar nas regiões, claro, de tons médios. Depois eu tenho a ferramenta de esponja. A ferramenta de esponja ela vai remover um pouco da saturação, tá? Então se você passar muito, olha só o que ela vai fazendo. Ela vai removendo a saturação da imagem. E eu também posso recuperar a saturação se eu trocar isso aqui. Então, olha só. Só que perceba que não é um jeito muito legal de você mexer na saturação do arquivo, porque vai pesando muito a mão ao longo do tempo. E você, claro, pode mexer ali no fluxo e tudo mais, só que existem formas mais práticas de você trabalhar com essa ferramenta. E por enquanto é isso, nós temos a ferramenta caneta aqui e outras ferramentas que são mais simples, mas eu vou falar apenas dessas nesse vídeo e depois eu falarei sobre outras ferramentas. A próxima aula é sobre a caneta e eu espero que vocês gostem bastante. Por enquanto é isso, pessoal. Valeu!